Olá, mais um episódio da nossa série Naturalizando a Harmonização, falando da serra, falando do inverno, falando do festival de inverno, diretamente daqui, é claro, mas falando de naturalização da harmonização. Hoje eu quero falar com você sobre uma abertura de pensamentos que podem e devem acontecer relacionado à quantidade de produtos utilizados por nós há um tempo atrás e muita gente continua utilizando. Quero que a gente faça uma análise, vamos dizer assim, biológica de tudo isso, porque uma coisa é importante: quantidade nem sempre ou nunca significa qualidade. Uma coisa pode até ser que quanto mais quantidade de coisas de excelência você tem, seja melhor o resultado. Mas eu quero dizer que nem sempre isso é o fundamental. Às vezes o menos é mais. Uma série de episódios que nós falamos sobre isso, menos é mais, provou exatamente a nós, ou pelo menos abriu um loop na nossa mente, né? Uma abertura de pensamento na nossa mente para a gente falar sobre esse processo. Menos material com mais biologia, mais fisiologia. Esse é o nosso tema de hoje, então vamos lá, que eu já estou te esperando depois da vinheta. Não esquece de assinar aqui, não esquece de dar um joinha e não esquece também de fazer o acionamento do sininho para que a gente possa te entregar o máximo possível dentro do que a gente está propondo aqui, que é naturalizar a harmonização. Falar sobre naturalização da harmonização. Você faz uma harmonização natural ou está fazendo uma harmonização totalmente voltada a produtos químicos? Esse é o nosso processo. Vamos lá, depois da nossa vinheta aí. Muitos me falam que ácido hialurônico é um produto semelhante ao que a gente tem no organismo. O ácido hialurônico em seringas é um produto semelhante ao que nós temos no organismo. E eu quero te fazer uma pergunta bem clara. O que é que dá uma diferença do ácido hialurônico de baixa reticulação, somente ácido hialurônico, média reticulação, alta reticulação, volume, lift, de marcas diferentes, não importa? Quero te dizer o seguinte: o que é que faz esse produto, que é parecido com o natural, ser diferente um do outro? É um produto químico que faz a união dessas moléculas, fazendo esse ácido ter mais reticulação, menos reticulação, mais densidade, menos densidade. Vamos entrar muito nisso, que é um assunto chato, só para quem realmente quer estudar e se aprofundar e deve fazer sobre isso. Chato que eu digo no sentido que nosso papo não é para falar do produto em si, é para falar de conceitos de naturalização. E esse produto químico que faz essa união dessas moléculas, o nome está dizendo, é um produto químico. Não sei se você já viu algum estudo de longo prazo falando da utilização em grandes quantidades desses produtos no organismo humano. Será que isso pode causar alterações? Será que isso pode não causar? Será que isso pode causar alterações a longo prazo ou não? O que nós começamos a observar no mercado é uma série de situações que, além da estética de rostos pesados, rostos muito exagerados, como muitos pacientes falam, cara de todo mundo com cara de todo mundo, né? A gente começa a perceber algumas coisas acontecendo. Artigos científicos mostrando, por exemplo, que enxertia na região de mento, na região do queixo, na região do mento, já começando alguns casos de aparecer de fratura na região mentual. Sabe por quê? Aqui está a estrutura óssea. Aqui tem um produto de ácido hialurônico que vai fazendo compressão, simplesmente compressão da estrutura óssea. E o osso, ele é muito resiliente, o osso ele é moldável. Uma compressão sobre o osso faz ele se moldar, ele fazer sua reanatomização. Então, começando a fazer uma reanatomização na região e o mento ficando friável a ponto de ter fraturas. Será que isso não acontece na região de ângulo? Também acontece? Será que isso não acontece na região de malar? Também acontece. Artigos já mostrando exatamente esse processo desse acontecimento. Pensando então que quantidade não é qualidade, mais uma vez a gente está falando sobre isso. Aqui eu vou usar tantos materiais, tanta quantidade, se além de não ficar belo esteticamente, em alguns casos, faces médias, faces pesadas principalmente, ele pode causar algumas alterações fisiológicas, biológicas e até anatômicas na região. Eu preciso pensar muito sobre isso, reavaliar muito esse conceito para que a gente possa fazer uma harmonização mais natural. Por isso, o nosso
nossa série de episódios, nossa série falando sobre naturalizando a harmonização. É sobre esse assunto que a gente está falando hoje, está falando há vários dias. Se você ainda não viu os outros episódios, dá uma voltadinha, são episódios pequenos, só para a gente abrir uma nossa mente para uma conversa muito importante, que é do processo que vinha acontecendo antes e do processo que vai acontecer de agora para frente, ou vem acontecendo de agora para frente, ou alguns profissionais de agora para frente estão falando sobre ele. Naturalizar a harmonização, trazer conceitos de biologia, de fisiologia, de qualidade, de excelência, com menos material, com mais resultados. Muitos deles falando de técnicas de elevação, técnicas de remoção de pesos de gordura e utilização da própria gordura, que é rica em células mesênquimais indiferenciadas. Só abrindo um parênteses aqui, não sei se você não sabe, tenho quase certeza que sim, mas se não sabe, fica um papo interessante. Depois de medula óssea, é onde nós temos maior quantidade de células mesenquimais indiferenciadas, células tronco, né? Exatamente na gordura do nosso corpo. E sabe aonde mais ainda dessa gordura corporal, onde nós temos muito mais? Exatamente na bola de bichar. E a gente joga bola de bichar fora. Eu não, porque eu não faço mais bichectomia com objetivo estético. Hoje a gente faz lipoescultura de face. Bichectomia ficou no passado dentro do nosso conceito de estética. Para profissionais que não fazem técnica de face, não entendem a técnica de face ou não sabem fazer, acha que a bichectomia ainda é funcional. E aí, se um dia você precisa da bola de bichar para uma doação de célula-tronco para você mesmo, para um tratamento de câncer, por exemplo, você não tem mais essa bola de bichar. Se você precisa dessa bola de bichar para um fechamento de uma comunicação bucosinusal, você não tem mais. Se você precisa dessa bola de bichar para manter seu rosto em posicionamento quando você ficar mais velho, você não tem mais. Se você precisa dessa bola de bichar para fazer lubrificação e amortecimento dos músculos na região durante a mastigação, você não tem mais. Em resumo da história, hoje eu não tiro a bola de bichar. Gordura corporal pode ser utilizada? É utilizada desde 1893 por um cirurgião chamado Nilber. Começou a utilizar a gordura como enxertia, como lipoenxertia. Não deu certo, óbvio, naquela época não tinha fisiologia da revascularização, tamanho de molécula, como depois, em 1997, um cirurgião americano, Sidney Coleman, começou a falar sobre isso e aí criou os enxertos lipoestruturados. Automaticamente, então, isso veio evoluindo, mas em 1893, Nilber falou sobre isso, utilização da gordura de abdômen para a região de escaras de paciente com tuberculose que tinha escaras faciais. E aí, a gente vai jogar a gordura fora? Só abrindo esse parênteses grande falando sobre a gordura, por que eu não jogo a gordura fora? Porque eu utilizo ela como um tratamento volumizador e bioestimulador. Volumizador de aproximadamente 4 a 2 anos, dependendo de cada região. Como é feito, olha a palavra importante, de como é feito. A técnica é fundamental. Por quê? Técnica errada, perda de enxerto. Isso serve para qualquer tipo de material, principalmente material biológico. Precisamos de estabilidade, precisamos de estrutura, precisamos de sustentação. Por que você está falando tanto de enxertia, Sandro, de gordura? Porque a gente está falando de naturalização. Se eu estou falando de naturalização, eu estou falando de processos naturais. Então falamos de sustentação, falamos de lipoescultura para redesenho antes da utilização de produtos químicos, tá? Falamos de uso da gordura para enxertia nas regiões que você quer volumizar, onde perdeu o volume de gordura. Então a gente faz o que hoje? Volumiza a região, bioestimula a região, utilizamos agregados leucoplaquetários, sangue, células sanguíneas para fazer tratamentos de rejuvenescimento. Só que ele precisa de sessões, precisa de especificidades técnicas, sim, mas tudo precisa de especificidade técnica. E se não precisar de especificidade técnica, você vai perder qualidade. A técnica é fundamental, então ele precisa de tempo para ação, sim. Existem produtos que agem de imediato? Até tem, mas são produtos químicos, e aí, vale a pena? São produtos que têm um custo agregado, valor agregado de mercado muito alto, um valor para o seu paciente muito alto. Então tudo isso que a gente está falando, para a gente falar do processo de naturalização da harmonização. Vamos voltar um pouco atrás, lá no início da nossa abertura do nosso diálogo aqui, é exatamente falando do ácido hialurônico com a reticulação, né, com o processo de ter um produto químico. Só o ácido hialurônico, não, vários outros, mas vamos falar do ácido hoje especificamente. Então esses ácidos começando a apresentar reações autoimunes, pacientes, profissionais, até da mídia,
brasileira apresentando modificações de padrões porque teve uma infecção e automaticamente reação autoimune e o rosto volumizado momentaneamente e depois volta ao normal, ok? Ninguém está falando sobre isso. Então, mas e aí? Será que vale a pena esse processo todo ou melhor a gente trabalhar com o natural? Então, naturalizando a harmonização é o nosso conceito de hoje. É o nosso conceito de hoje, que eu digo hoje em dia, já há muitos anos e agora cada vez mais. Voltando então um pouquinho sobre produtos naturais. Hoje nós podemos fazer, além do que a gente já falou, elevação com fios simples. Ah, Sandro, o fio é químico. O fio é um produto químico. Sim, é um produto químico muito natural que se integra ao organismo e não é em grande quantidade, nem em grandes investimentos financeiros. Não estou falando de especulados, estou falando de fios de elevação. Fios que você amarra, fios que você dá nó, fios que você trava no tecido, né? Isso já é também consolidado na literatura médica e automaticamente nós trouxemos para dentro da harmonização. Falamos de lipoescultura, falamos de lipoenxertia, podemos falar de laser, como já falamos em alguns episódios aqui, falando sobre laser. Podemos falar de outras técnicas cirúrgicas minimamente invasivas, técnicas pequenas que já têm liberação pelo conselho, e se você é médico que está aqui, você pode fazer as outras demais também, né? Falando do lip lift, falando do corner, falando do brown, falando da própria bléfaro, falando de procedimentos cirúrgicos, a ritidectomia, isso para os médicos, né? Cada setor no seu, odontologia podendo fazer algumas cirurgias já, e a medicina podendo fazer todas elas dentro de técnicas específicas, treinamento específico, tudo isso. Padrão de excelência, qualidade técnica e seguindo padrões éticos, tá? Então, as pequenas cirurgias fazendo o quê? Mobilização do tecido para elevar, para tracionar, para fazer um posicionamento adequado antes da utilização de produtos químicos. Se eu tenho uma sobrancelha baixa, a toxina eleva um pouquinho. E se eu preciso ainda mais, eu posso fazer uma cirurgia de elevação, ao invés de fazer um monte de preenchedor, fios para puxar, que não dura muito tempo. O nosso bate-papo de naturalizar a harmonização, nessa nossa série Naturalizando a Harmonização, é para abrir um conceito, é para abrir um raciocínio, para abrir um bate-papo sobre essa modernização. Nada em excesso é bom, a não ser o que já é bom, em excesso pode ficar ainda melhor. Mas se temos dúvida, o excesso muitas vezes vai causar problemas a curto, médio ou longo prazo. Se você é profissional, vale o pensamento, abre aqui o nosso loop de conhecimento, o nosso bate-papo de conhecimento, a nossa vertente de pensador, não de repetidor. Se você pensar que o ser humano ele tem inteligência para pensar e outros animais só para reproduzir, você vai ver que realmente a gente precisa pensar em conceito ao invés de só reproduzir o que falam. Lembra que a indústria sempre vai puxar para o lado da venda de produtos, nunca vai puxar para o lado do biológico. Então, podem até dizer que sim, mas isso é uma grande farsa, sempre foi em toda a história da indústria farmacêutica existente. Estou falando mal dos produtos das indústrias maravilhosas que existem no Brasil e no exterior, que estão aqui fazendo um grande sucesso. Não, muito pelo contrário. Agradeço a eles e uso bastante materiais, só que em muito menor quantidade nos dias de hoje. 10% do que eu usava antes. Por quê? Antes o conceito era encher, era volumizar, era bioestimular em excesso. Hoje nosso conceito é tirar peso, redesenhar, volumização, bioestimulação intensa, mas com outros produtos e também os químicos em muito menor quantidade, porque a necessidade já ficou menor perto do nosso conceito. Tá bom? Então, um grande abraço. Ácido hialurônico vale a pena repensar. Aqui embaixo, por exemplo, a gente tem, vou deixar o link aqui dos nossos cursos, do que a gente fala sobre lipoescultura, sobre o que a gente fala de outras técnicas em si, sobre todos os outros processos de informação que a gente tem também aqui nas redes sociais, no YouTube, fora do YouTube. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Não esquece de encaminhar esse vídeo para uma maior quantidade de amigos seus que fazem harmonização. Vale a pena abrir esse bate-papo para pacientes que queiram entender. Se você é paciente, quer entender um pouco mais sobre isso, vejam os outros episódios e também mande para toda a comunidade que você pertence. Para quê? Para que a gente consiga abrir uma mente para naturalizar a harmonização. Então, um grande abraço, espero ter ajudado aí.